Olá, estamos iniciando uma nova semana e em nosso momento diário de reflexão, rezando com a palavra, nós vamos meditar hoje na importância de mantermos o nosso pensamento em Deus. Vamos entender um pouco o porquê muitas vezes parece que pensamos do lado oposto de Deus. Mas por graça, nós podemos louvar a Deus porque temos o Espírito Santo, o bendito Espírito Santo. E Ele é que mantém em nós a unidade de pensamento em Deus e com Deus, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar. Então fique até o final dessa meditação para rezarmos juntos, no início dessa nova semana, já pedindo as bênçãos do Senhor para nós. E a palavra de hoje está em Isaías, capítulo 55, vamos refletir de 7 a 11. Diz assim: renuncie o malvado a seu comportamento e o pecador a seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus, que perdoa generosamente. Pois meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior à vossa a minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos. Tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não volvem sem ter regado a terra, sem ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. A palavra de hoje, ela começa com uma exortação: renuncie o malvado a seu comportamento e o pecador a seus projetos. E isso já nos direciona para uma reflexão sobre os nossos projetos, sobre os nossos desejos, tudo que estamos trabalhando para que se concretize. É hora de refletir se o que estamos pensando e desejando está em união com a vontade de Deus. O pensamento de Deus é sempre bondade, é sempre o amor. A palavra nos diz que toda boa dádiva, ela vem do céu. Então tudo que temos, nossos dons, os nossos talentos, tudo pertence a Deus. Tudo que recebemos vem de Deus, então tudo é para Deus. Então todas as vezes que nós colocamos em nós mesmos a glorificação e achamos que é por nosso próprio mérito, nossa própria força, a gente se distancia de Deus, se distancia do pensamento de gratidão, se distancia da própria vontade de Deus, porque a palavra nos mostra que se o nosso pensamento não estiver unido ao do Senhor, a vontade de Deus não se concretiza. E aí nós acabamos por agir na carne. E a gente já sabe quais são as obras da carne, não é? Vamos recordar. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, diz assim: ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Então, se o nosso coração tem essas situações, trazemos dentro de nós rancores, estamos envolvidos com impurezas no modo de pensar, no modo de agir, na idolatria, na superstição, ancorando em inimizades, em brigas, tudo que nós desejarmos, digamos assim, até para as outras pessoas, que não estiver dentro do plano do amor e da misericórdia divina, vai ser uma oposição à vontade de Deus. No sentido de que a palavra de Deus, ela se cumpre. E o Senhor fala que essa palavra, ela não volta sem que ela tenha fecundado e germinado em nós alguma mudança. Então, quando nós começamos a ter esse contato direto com a palavra, a própria palavra de Deus faz com que a gente mude o modo de pensar. Nós vamos sofrendo uma metanoia, uma mudança de mentalidade.
A palavra vai tomando forma no nosso modo de agir. Deus vai habitando em nós e agindo em nós através dessa palavra. E é isso que gera em nós a grande graça de mantermos o pensamento unido a Deus. Se a gente não deixar Deus trabalhar em nós e germinar a semente da palavra e crescer realmente na graça de Deus, a gente vai ter os pensamentos distanciados de Deus. Por isso que é bom a gente sempre refletir, isso que eu estou pensando ou tensionando fazer, eu vou glorificar a Deus? É da vontade de Deus? Deus vai se agradar disso? Porque às vezes a gente tende a arrumar soluções humanas, tende a resolver os problemas da forma humana e depois a gente dizer assim, Deus sabe, Deus viu que eu fiz na boa intenção. Não é assim. Quando eu me coloco na presença do Senhor, eu devo perguntar ao Senhor, eu devo fazer aquilo que Davi fazia, consultar ao Senhor. É da sua vontade que eu faça isso? O Senhor será glorificado com essa ação? Mostra-me, Senhor. Nós devemos realmente pedir até sinais a Deus. Senhor, mostra-me, eu devo fazer isso realmente? Isso é para a sua glória? Porque a palavra de Deus, e é bem claro o versículo 11, o Senhor fala assim, assim acontece a palavra que da minha boca profere. Não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a minha missão. Aquilo que o Senhor decreta na sua palavra, aquilo se cumpre. Por exemplo, se o Senhor diz, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Então, ele diz também, eu uso de misericórdia com aqueles que usam de misericórdia. Então, se me falta amor e misericórdia ao próximo, com certeza eu posso explorar uma pessoa. Amanhã tem uma pessoa me fazendo passar pela mesma humilhação ou me explorando da maneira como eu explorei aquela outra pessoa. Porque da maneira como eu meço o outro, alguém vai me medir também. E a gente precisa ter isso bem claro. A palavra de Deus, ela se cumpre. Se eu não usar de misericórdia, eu não vou encontrar também misericórdia junto ao Senhor. Então eu preciso ter em mente isso. A cada dia aqui no Rezando com a Palavra, a gente reza com a palavra porque muitas das vezes, e na maioria das vezes, a resposta que a gente busca já está na palavra que a gente lê. O Senhor fala conosco através da palavra. Essa palavra germina, ela transforma. Ontem nós refletimos sobre as bênçãos do Senhor. Aquilo que foi declarado na nossa vida, sereis abençoados pelo Senhor. Nós somos um povo abençoado, um povo eleito, regido pela graça. Então, o que a palavra declara, eu tomo posse dela. Então, se a palavra me diz que o Senhor tem um pensamento distante do meu, é porque eu devo refletir e pedir ao Espírito Santo, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito para que eu seja transformado pela sua graça. Que a minha mente seja a mente de Cristo. O objetivo, da ação de Deus na nossa vida é nos elevarmos à estatura de Cristo, no conhecimento de Deus, com as graças que o Senhor tem para derramar sobre nós. Então nós devemos buscar esse conhecimento de Deus e crescer na graça de Deus, crescer no conhecimento mesmo. Então a gente não pode levar uma vida ociosa. A própria palavra vai nos dizer isso. Se a palavra de Deus me diz assim, vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Então aqui o Senhor nos dá a direção. Nós não devemos aproveitar bem o nosso tempo. Nessa semana que inicia, renuncia o malvado, renuncia a conversas ociosas, renuncia a maldade, a maledicência, renuncie o malvado à sua conduta. Vigiai, pois, sobre o seu comportamento, para que a sua conduta seja uma conduta de sensatos e de pessoas tementes a Deus.
Que seja conduta de pessoa sábia. Aproveita o seu tempo, pois os dias são maus. Preste atenção nos acontecimentos e reze mais. É isso que Deus está dizendo a nós. Reze mais, reze pelas pessoas, reze pelo chefe da nação, do Estado, reze pelas pessoas que trabalham com você. Dirija orações simples e rápidas a Deus, porque isso envolve confiança. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. E aí, assim, e dessa forma, nós estaremos com o pensamento unido ao do Senhor. A vontade de Deus se realiza, porque essa mesma palavra diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, se você crê no poder da palavra, assim acontece, porque o Senhor determinou no versículo 11, ele declara, assim acontece a palavra que sai da minha boca. Se Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, eu preciso me colocar e rezar diante do Senhor pela salvação dos homens, daqueles que me prejudicam, daqueles que querem puxar o meu tapete, daqueles que não amam e não conhecem a Deus e por isso prejudicam o nosso caminho. E é essa a vontade de Deus. Mas quando eu revido com raiva, quando eu revido desejando o mal, quando eu perco a paciência, aqui entra o que a palavra me diz hoje. Os meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu. E é aí que entra a nossa reflexão. Eu devo sempre avaliar. Isso que eu vou fazer vai glorificar a Deus? Deus agiria dessa maneira? Se for não, não faça. A palavra de Deus nos protege até de más ações. Então, meus irmãos, no início dessa semana, nós temos que pedir sempre essa graça do Espírito Santo. Que o Senhor conduza os nossos caminhos, que Ele abra as suas preciosas reservas e derrame suas bênçãos sobre nós. Mas que, sobretudo, nos dê uma unidade de pensamento, de coração e de ações também no poder do Espírito. Aqui no canal, eu vou deixar um terço de Santa Hildegarda de Bingen, que você também pode acompanhar, uma oração muito bonita, em que ela se dirige a Deus em toda a vida, né, dessa santa. Ela tem em mente toda a criação, toda a bondade de Deus, em tudo ela vê Deus. E ela vê essa necessidade também dessa unidade, de ser um com o Senhor, nas bênçãos, na reflexão, em tudo. E rezando esse santo terço muito rápido, ele vai te dar essa oportunidade de começar também a pedir a Deus essa graça. Senhor, seja um comigo. Entre em unidade comigo. E nós só temos que agradecer e louvar a Deus e sentir muito bem, porque a partir do momento que sabemos que todas as nossas ações são abençoadas e tem um aval divino, a gente fica muito mais tranquilo, principalmente quando o Espírito Santo age em nós. Assim vamos rezar pedindo essa graça ao Senhor. Que não seja eu mesma tomar as minhas decisões baseadas na minha vontade, mas que Deus seja um comigo e que a vontade de Deus se realize plenamente na minha vida e na sua vida. Por isso rezemos. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra hoje que o Senhor dirige ao nosso coração. E para começar, Senhor, eu quero renunciar a toda maldade que há em mim. Retira de mim, Senhor, tudo aquilo que não te agrada e que não te glorifica. Eu te entrego as minhas ações, tudo que sou e tenho, meus pensamentos, sentimentos, meu coração, a minha vida toda inteira. E peço a graça e o poder do Teu Espírito Santo que venha me conduzir cada momento. Que os meus passos sejam Seus, Senhor. Que os meus pensamentos, meus sentimentos sejam todos Teus para a Tua glória. Senhor, eu quero abençoar todas as pessoas que estarão comigo nessa semana. Todas as pessoas que eu vou conhecer, todas as pessoas que eu vai colocar no meu caminho para que eu reze por elas. E eu quero ser um contigo, Jesus. Eu quero ser um com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Assim como a Santíssima Trindade perfeita nessa unidade. Senhor, eu te louvo e te bendigo porque eu também quero estar unido à Santíssima Trindade, num só pensamento, num só coração.
Senhor, seja um comigo. Que todos sejam abençoados e enriquecidos com a sua graça, já nesse momento e em toda essa semana. Abençoando o nosso trabalho, a nossa vida, tudo o que fizermos, seja para a tua glória. Desde já, muito obrigado, Jesus. Bendito seja o teu nome. Bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E assim encerramos mais uma meditação rezando com a palavra. Que Deus te abençoe e que a sua semana seja repleta das bênçãos do Senhor.